Fala galera, vamos que 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 vamos. Deixa a sua inscrição aqui no canal do Cereto. Deixa o seu like, faça o seu comentário e vamos embora com muitas informações para você, o Cereto News. E essa janela de reforços, nossa, uma janela gigante de reforços. Tô te esperando na janela, ai, ai, pra dar o meu amor pra ela, vai. Tô te esperando na janela, ai, ai. Lembra dessa música? É a janela de reforços. A janela de reforços da Europa, ela acaba no dia 31 de agosto. Até lá, os times podem contratar jogadores. Até o dia 30 de agosto, os clubes podem contratar jogadores e inscreverem os jogadores que vêm da Europa e também podem fazer a negociação de fora, né? A janela de fora para dentro, de dentro para fora, a janela está aberta. E a janela está generosa, uma janela recheada de reforços no futebol brasileiro. Agora, tem que tomar muito cuidado nessa época, tem muita informação, o que é informação, do que é especulação, do que é verdade, do que é mentira. Tem muita notícia que é plantada, os empresários querem plantar a notícia para valorizar os jogadores, tem muitos jogadores do mercado, então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O que está certo já? Praticamente preto no branco. O Diego Costa, por falar em preto no branco, esse está certíssimo. Vai se apresentar nesta quinta-feira no Galo, no Galão da Massa. O Diego Costa tá mais do que certo. Acabou a brincadeira. Diego Costa é do Galo. Então esse tá certíssimo. Outro que está certíssimo, Kennedy, do Flamengo. Kennedy, que veio do Chelsea, vai jogar no Flamengo. Este também está certíssimo. Inclusive o meu amigo Paparazzo Rubro Negro já divulgou aí no seu canal no YouTube, Paparazzo Rubro Negro, para quem não conhece, eu recomendo, já divulgou uma mensagem do Kennedy para a nação rubro-negra, dizendo: alô nação, eu tô chegando e tudo mais. Assim como o Diego Costa já chegou em Belo Horizonte, também já divulgou uma mensagem para a torcida do Galo, já fez juras de amor para a torcida do Galo, o mesmo aconteceu com o Kennedy. Então, o Kennedy ainda não chegou no Brasil, atrasou um pouco a viagem dele porque ele testou positivo para a Covid, aí não pode viajar para o Brasil, mas ele já é jogador do Flamengo. Então, Diego Costa no Galo, tá? Certíssimo. Kennedy no Flamengo, tá? Certíssimo. Outro que vai chegar a qualquer momento e já tá praticamente certo, quase certíssimo, o Andreas Pereira. Esse também vai jogar no Mengão. Jogador do Manchester United da Inglaterra, vai jogar no Mengão. Já topou a questão salarial e a divisão do salário entre o Flamengo e também o Manchester United, essa divisão já está acertada, porque o Flamengo tem um teto estabelecido, só vai pagar até 800 mil reais. Diga-se, é um belíssimo teto, né? É um teto muito alto de 800 mil reais e o restante do salário do jogador será pago pelo Manchester United. Diego Costa, certo? Kennedy também certo e o Andreas Pereira também certo. Então já são 3 contratações no futebol brasileiro, que vem de fora para o futebol brasileiro. Outra contratação que o Flamengo está tentando e não desistiu. O jornalista Gilmar Ferreira trouxe a informação da contratação do Thiago Mendes. O Flamengo tinha esfriado a negociação, fez uma proposta para o Lyon da França, o Marcos Braz e o Bruno Spindel viajaram para a Europa, viajaram para conversar com os dirigentes do Lyon, mas não deu negócio, e só que agora, por vontade do jogador e por vontade também da esposa do jogador, o negócio deu uma aquecida outra vez. Tem até o dia 31 de agosto para bater o martelo, para fechar a negociação. O que já estava praticamente descartado deu uma reaquecida. Então, isso é muito comum. O Flamengo não desistiu no negócio. O Flamengo quer a contratação do Thiago Mendes. Seria uma belíssima contratação. O Flamengo, ele considera que o Thiago Mendes é o jogador ideal para jogar no lugar do Gerson, que foi negociado com o Olympique de Marseille. Então, Diego Costa veio, Andreas Pereira veio, Kennedy veio e o Thiago Mendes pode chegar. E o Flamengo não para por aí. O Flamengo quer a contratação de um zagueiro. E o nome do Davi Luiz é um nome que está sendo comentado. O Marcos Braz deu uma entrevista dizendo que muitos nomes estão sendo especulados. E é isso que eu estou falando. Nessa hora tem que tomar cuidado com o que é especulação, com o que é verdade, com o que é informação.
O paparazzo, o rubro-negro, já trouxe essa informação de que o Davi Luiz é um jogador que está sendo comentado. E algumas fontes importantes no Flamengo, fontes muito confiáveis, diziam o seguinte, que não tinha negócio, que isso aí era coisa da imprensa. Hoje, essas mesmas fontes, elas não descartam a possibilidade da contratação do Davi Luiz. O jogador está livre no mercado, o Arsenal da Inglaterra foi o último time que ele jogou, ele está livre no mercado, está passando férias no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, está pertinho da torcida do Flamengo, e quem sabe, o Flamengo quer um zagueiro. Seria uma contratação espetacular a contratação do Davi Luiz, mas por enquanto essa informação ainda não está confirmada. E o Corinthians? A informação de hoje é que o Romero pode voltar para o Corinthians. Será que é verdade? Será que é mentira? Será que é especulação? O que acontece é o seguinte, o que tem de verdade? O Romero tem contrato com o San Lorenzo da Argentina, o San Lorenzo de Almagro, até metade de 2022. Ele pode, nesse momento, já assinar contrato com outra equipe, seja do futebol da Argentina ou qualquer lugar do mundo que ele queira, ele pode assinar um contrato sem que o San Lorenzo receba nada por essa negociação. E aí surgiu uma informação de que ele poderia voltar para o Corinthians. Bom, o que eu sei é o seguinte, que dificilmente isso vai acontecer. A torcida adora o Romero, né? A torcida é apaixonada pelo Romero, mas a época em que o Romero saiu do Corinthians para ir para o San Lorenzo, o Corinthians fez uma proposta de renovação de contrato para o atacante paraguaio, que inclusive joga no San Lorenzo com o irmão dele, com o Oscar Romero. E o ambiente do Oscar Romero e do Ángel Romero no San Lorenzo não é muito bom. Os outros jogadores não gostam muito do Romero, essa é a informação. Ele tem problemas, essa é a informação que eu tenho. Ele tem alguns problemas no vestiário, problemas de relacionamento com os outros jogadores. Então, ele gostaria de sair, não só ele, como também o Oscar Romero. Os dois gostariam de sair do San Lorenzo. É claro que o Corinthians, para o Ángel Romero, seria uma ótima. Ele é ídolo no Corinthians, né? A torcida adora ele. Só que ele saiu meio que pelas portas dos fundos à época no Corinthians. Ele recebeu uma proposta de aumento de salário e ele não topou essa proposta de aumento de salário. E aí, à época, o André Sanches, presidente do Corinthians, ficou bem chateado com ele. E bem chateado, inclusive, com o empresário do Romero. Todo mundo sabe que hoje o presidente é o Duílio Monteiro Alves, que é muito ligado ao André Sanches. Eu acho muito difícil que o Romero volte para o time do Corinthians. Acho muito difícil mesmo. Assim como eu acho difícil, por exemplo, que o Paulo Guerreiro volte para o time do Corinthians. Pelo mesmo motivo, o Paulo Guerreiro, à época, saiu meio que pela porta dos fundos do Corinthians porque não aceitou a renovação de contrato quando ele foi para o Flamengo. E o pessoal do Corinthians ficou meio chateado, a direção do Corinthians ficou meio chateada com o Paulo Guerreiro. O Paulo Guerreiro que inclusive hoje se envolveu num acidente de trânsito, hein, lá em Porto Alegre, mas está tudo bem com ele, apenas danos materiais, né, amassou o carro, aquela coisa toda, mas graças a Deus não aconteceu nada com o Paulo Guerreiro e nem com a outra pessoa que estava envolvida nesse acidente de trânsito. E o Roger Guedes, Carlos Cereto, cadê o Roger Guedes? Olha, eu vou parar de falar do Roger Guedes. Porque, ó, já passou segunda, terça, quarta, vai chegar na quinta-feira e até agora nada. Bom, tem a questão do fuso horário que sempre atrapalha, eu já cansei de mandar mensagens para a direção do Corinthians, já cansei de mandar mensagens para o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Roger Guedes. O que eu tenho para dizer é o seguinte, o Roger Guedes quer jogar no Corinthians, e isso faz toda a diferença. Ele quer jogar no Corinthians, está fazendo força para jogar no Corinthians, e mais do que isso, ele está em São Paulo, a esposa dele está em São Paulo, eles já alugaram um apartamento para morar em São Paulo, um apartamento no Tatuapé, então só falta a bendita ou maldita rescisão de contrato com o Shandong Luneng Shanshang Taiwang, sei lá como é que chama, lá da China, que tá fazendo um doce danado para liberar o Roger Guedes, porque ele tem contrato com o clube até metade do ano que vem. Contrato com o clube para ser liberado de graça, não vai ser tão fácil assim, existe toda uma negociação burocrática e etc e tal. Ele pode até assinar um contrato com o Corinthians,
Mas para jogar no Corinthians nesse momento, ele tem que ter a liberação do clube chinês. E talvez não seja, talvez não, certamente não é tão fácil assim. Mas a vontade do jogador pesa muito. E a janela tá correndo. Tô te esperando na janela, ai, ai, pra dar o meu amor pra ela, vai. A janela de transferências tá aberta, tá generosa. E estão esperando. Tô te esperando na janela. Diz a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians está esperando o Roger Guedes na janela. Gostaram? Cereto News, se inscreva no canal do Cereto no YouTube, deixe o seu like, faça o seu comentário e espalhe a notícia. Vai lá no grupo de WhatsApp dos amigos e espalhe a notícia, canal do Cereto aqui no YouTube. Tchau!